Olá, esse é mais um programa Opinião. Estamos aqui hoje com o Zé Maria. Zé Maria é presidente nacional do PSTU Metalúrgico e ele vai conversar com a gente sobre a situação nacional, a situação política do Brasil, o governo, os desafios colocados para a classe trabalhadora. Zé, o governo nem chega a 6 meses e já está com um índice de popularidade bastante baixo, comparável só aos piores momentos do governo Sarney. Por que você acha que isso está acontecendo? O que aconteceu é que há um aprofundamento no nível e numa velocidade da crise na economia maior do que o governo do PT esperava, maior do que a própria burguesia esperava. Isso faz com que o governo Dilma tenha desencadeado um conjunto de ataques aos direitos dos trabalhadores sem precedentes. É o maior estelionato da história. Ela que na campanha eleitoral disse que o candidato do PSDB atacaria os trabalhadores se ganhar essas eleições, está fazendo isso. Então, o corte nos orçamentos, a MP 664 e 665, que atacou o seguro-desemprego, o abono do PIS, foi o primeiro choque dos trabalhadores, particularmente dos trabalhadores que ganham menos com esse governo. E isso prosseguiu, até chegar agora nessa MP que faz uma verdadeira reforma da Previdência, quer fazer as pessoas trabalhar até morrer, e nesse chamado plano de proteção ao emprego, que na verdade protege o lucro do patrão e autoriza a diminuir o salário dos trabalhadores. Essa situação, esses ataques que o governo Dilma tem feito ao nível de vida, aos direitos dos trabalhadores, aos serviços públicos, veja aí o tamanho da greve do funcionalismo federal que nós temos no país neste momento, combinado com a profusão de denúncias de corrupção envolvendo autoridades do governo, que fez com que a aprovação popular da presidenta virasse pó. É isso que explica esse desgaste e a fragilidade política do governo do PT neste momento. Ele perdeu sua base de sustentação no interior da classe trabalhadora e da população brasileira, porque mentiu aos trabalhadores e, ao contrário do que prometeu na campanha, está atacando com uma virulência sem precedentes os interesses e os direitos dos trabalhadores brasileiros. Zé, com essa grave crise política e econômica que a gente está vivendo, muitos setores estão dizendo que existe a possibilidade de um golpe. O que você acha disso? O argumento desses setores do PT, de movimentos sociais ligados ao partido que falam em golpe, se baseia na ideia de que a direita precisaria dar um golpe para derrubar o governo do PT, para defender os interesses da burguesia, para atacar os direitos dos trabalhadores e impor uma agenda conservadora ao país. Mas olha só a situação, isso não bate com a realidade. Qual o interesse da burguesia está sendo contrariado hoje pelo governo do PT? O próprio Lula disse, ou seja, os bancos e os grandes empresários nunca ganharam tanto dinheiro na sua vida do que ganharam nos governos do PT. As privatizações seguem da mesma forma que eram feitas na época do governo do PSDB. Os direitos dos trabalhadores já estão sendo atacados. O que é a MP 664 e 665, essa reforma da Previdência que a Dilma acabou de fazer, o PPE que ela acaba de mandar ao Congresso Nacional na forma de uma medida provisória, os cortes no orçamento dos recursos para a saúde, educação, moradia. Ou seja, são todas medidas que agridem os direitos dos trabalhadores, retiram direitos, diminuem investimentos públicos para aumentar o repasse para os bancos, na forma do pagamento da chamada dívida pública. E, por outro lado, a agenda conservadora já vem sendo imposta ao país. O Eduardo Cunha aprovou a redução da maioridade penal sem apoio de uma parte muito importante da base de sustentação política do governo no Congresso Nacional. O PL 4.330 foi aprovado na Câmara só pela oposição. Só a oposição não teria votos para aprová-lo. Foi aprovado com votos da base de sustentação do governo. Porque esse governo, na verdade, fez uma aliança com os setores da burguesia para poder governar. Então não se pode dizer que o PT é um governo de esquerda, então a direita precisa tirar esse governo. Porque o ministro da Fazenda do governo do PT é o Joaquim Levy, que é representante direto do Bradesco, do sistema financeiro. A Cátia Abreu está no Ministério da Agricultura. O Sarney, Collor de Mello, Renan Calheiros, Paulo Maluf. Isso é expressão o quê? Se não da direita tradicional, que sempre mandou nesse país. Então a direita, em grande medida, está dentro do governo do PT. E esse governo está assegurando os direitos e os interesses da burguesia brasileira, está atacando os direitos dos trabalhadores e impondo, já agora com o governo do PT, a chamada agenda conservadora ao país. Então qual é a razão de um golpe? Eu não vejo um golpe sendo preparado. O que eu vejo é o governo do PT, em aliança com o empresariado, atacando os direitos da classe trabalhadora. Não é mera coincidência que o ajuste fiscal que tem sido aprovado no Congresso Nacional conta com os votos do PT e também com os votos do PSDB. Como você mesmo disse, o governo segue aplicando a mesma política econômica que o PSDB e a própria direita está dentro do governo. Então, por que a gente vê alguns políticos defendendo a saída da Dilma?
O que ocorre é que o PT, por aplicar essa política, defendendo os interesses dos bancos e das grandes empresas, está perdendo a sua base de apoio entre os trabalhadores e a população. Então, há um avanço tal da crise do governo, de representatividade, de sustentação política, que ameaça o controle que o governo tem sobre o Congresso Nacional e a possibilidade do governo seguir aplicando o ajuste fiscal e uma política econômica que interesse aos bancos e às grandes empresas. Se o governo perde o controle e a resistência dos trabalhadores impedem a continuidade da aplicação dessa política, isso faz com que a burguesia comece a ter dúvida se esse governo serve aos seus interesses, que é seguir aplicando uma política que garanta a rentabilidade dos bancos e das grandes empresas ou não. É o aprofundamento da crise, a falta de representatividade do governo do PT, que ele perdeu por aplicar essa política, que leva a que setores da burguesia trabalhem a hipótese de antecipar o fim do mandato da Dilma. Agora, nesse momento, a política dos setores mais importantes do empresariado brasileiro é manter o governo, desde que o governo mantenha a aplicação da política que tem desenvolvido no país, que é uma política que atende aos seus interesses e é frontalmente contrária aos interesses da classe trabalhadora. No final de junho, alguns setores ligados ao PT, ao PCdoB, a própria CUT, fizeram uma reunião em São Paulo para defender o governo. O que você acha dessa reunião? Olha, esses setores mais ligados ao PT, que em torno da ideia de que está sendo preparado um golpe ao país, dizem que é necessário defender o governo do PT, tem um problema. É esse problema que eu acabei de explicar agora há pouco, ou seja, essa história não encaixa com a realidade que nós vivemos no país. Então, na verdade, o que esses setores fazem, a partir dessa ideia, é desenvolver um conjunto de atividades, de iniciativas para blindar o governo, para defender o governo. Então, olha a contramão. Essas organizações se dizem representantes dos trabalhadores. Esse governo é o principal instrumento que a burguesia brasileira tem neste momento para atacar os direitos dos trabalhadores. Então, como defender os direitos dos trabalhadores, defender a manutenção desse governo que aí está? Então, na verdade, há uma contradição em si, no objetivo que esses movimentos colocam para a sua ação política no país neste momento. Não há como defender os trabalhadores, não há como sequer lutar contra a direita sem romper com o governo do PT e sem enfrentar o governo do PT. Portanto, essas organizações, a CUT, o MST, os setores políticos ligados a essas organizações, se querem de fato defender os direitos dos trabalhadores, têm que romper com o governo e têm que ajudar a desenvolver o processo de mobilização que os trabalhadores estão fazendo no país hoje, unificar essas mobilizações na convocação de uma greve geral para derrotar efetivamente o ajuste fiscal, as políticas econômicas desse governo, derrotar o governo do PT e, portanto, o governo que está aplicando o programa da direita no país. É dessa forma que se pode defender os trabalhadores hoje e não em torno de uma ideia, de um pretenso golpe que a direita estaria preparando no país, defender o governo, que é justamente o governo que aplica o programa da direita no Brasil neste momento. Dentro disso, a gente vê as principais centrais do país, como a CUT, a Força Sindical, não só chamando a luta contra esses ataques, como defendendo mesmo ataques contra os trabalhadores, como é o caso do Programa de Proteção ao Emprego e a Fórmula 8595 em relação às aposentadorias. O que você acha disso? Então, como eu dizia, ou seja, se essas organizações querem defender os trabalhadores, precisam romper com o governo. Ao não fazê-lo, elas adotam uma atitude, no mínimo, vacilante, frente aos ataques que o governo faz aos trabalhadores. Veja a luta contra a MP 664 e 665. Por que não se convocou uma greve geral? Que naquele momento poderia efetivamente impor uma derrota daquelas duas MPs e do PL 4.330. Disposição de luta os trabalhadores tinham. Demonstraram em 15 de abril, demonstraram em 29 de maio. Não foi convocada a greve geral, justamente por essa relação, por esse atrelamento da CUT, do MST e de outras organizações ao governo Dilma que aí está. Então é preciso que haja essa ruptura para que essa luta possa se desenvolver com todo o potencial que os trabalhadores têm hoje. O desgaste, a irritação com o governo entre os trabalhadores é imensa. Então, para transformar essa irritação em mobilização de rua, em greve geral no país, para impor de fato uma derrota a esses ataques que os nossos direitos estão sofrendo, é necessário um passo adiante em relação às formas de luta que os trabalhadores têm adotado. É preciso uma greve geral no país. Essa greve geral precisa da participação das grandes centrais sindicais, em particular da CUT na sua convocação. Esse é o dilema que nós temos hoje. Ou seja, ou a CUT rompe com o governo e ajuda de fato a desenvolver a luta dos trabalhadores para derrotar o ajuste fiscal, ou ela vai ajudar o governo a aplicar o ajuste fiscal, como a gente está vendo de forma mais aberta agora. Se ela foi vacilante na luta contra a MP 664 e 665, agora ela está apoiando abertamente o governo numa medida como o chamado Plano de Proteção do Emprego, que é diretamente um ataque sem precedentes aos nossos direitos.
ou seja, autorizar a redução do salário dos trabalhadores, no caso de redução da jornada, é ajudar as empresas, nesse momento de crise econômica, a manter sua alta rentabilidade, diminuindo o salário do trabalhador. Como é que uma central sindical pode apoiar uma medida dessa? Ou seja, o aluguel do trabalhador vai ser diminuído também? O que ele gasta no supermercado para comprar alimento para sua família vai diminuir? Não vai diminuir, só vai diminuir o salário dele, para manter o lucro do patrão. Então, essa atitude dessas centrais é a expressão dessa decisão de apoiar, de seguir blindando o governo com a conversa fiada de que tem um golpe de direita sendo preparado. Na verdade, é uma forma de mascarar um apoio que é dado ao governo em função das relações políticas e econômicas que essas organizações têm com o Estado brasileiro. A dependência econômica do Estado gera também essa dependência política que nós estamos vendo neste momento. Mesmo setores que se colocam mais críticos em relação ao governo, que denunciam o ajuste fiscal, chamam a articulação de uma defesa do governo contra o suposto golpe. Por que isso acontece? Olha, o MTST, setores do PSOL também têm atuado muito nessa localização política, adota uma postura mais crítica ao governo. No entanto, não rompe com o elemento fundamental, que é a mesma localização de que aqui há uma ofensiva conservadora, há uma onda de direita. Recentemente, uma liderança da Intersindical disse que seria um desastre derrubar o governo Dilma neste momento. Bom, desastre é o que o governo Dilma está fazendo com a classe trabalhadora brasileira. Então, essa localização de lutar pelos direitos, mas enfrentar a direita, acaba dando, em última instância, na mesma localização que tem hoje a CUT, que tem hoje o MST, esses setores ligados ao PT, que atuam para blindar o governo contra a oposição burguesa que aí está. Então, se o MTST ou os setores do PSOL querem, de fato, construir uma alternativa para desenvolver a luta da classe trabalhadora para derrotar o governo Dilma, para derrotar a direita, como o PSTU, como a CSP com Lutas tem defendido todo esse período, precisam começar por romper com essa ideia de que o governo que aí está é um governo que represente os trabalhadores e que é preciso defender contra as direitas. Então não há como defender os trabalhadores nem lutar contra a direita se não romper em primeiro lugar com esse governo, se não organizar a luta contra o governo Dilma em primeiro lugar. É preciso que os companheiros, no caso do MTST, esses setores do PSOL, sejam coerentes em relação à sua localização política. Não há como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou nós estamos contra o governo, dispostos a ajudar a nossa classe a lutar para derrubá-lo, para parar de vez os seus ataques, ou nós vamos estar no campo desse governo com o argumento de que nós estamos defendendo, nós estamos lutando contra o golpe de direita. O problema é que ao estar no campo desse governo, nós não podemos apoiar e desenvolver a luta dos trabalhadores contra ele. Bom, diante dessa falsa polarização que a gente vê entre o governo Dilma e a direita, qual que é a alternativa dos trabalhadores? O primeiro desafio que está colocado para os trabalhadores hoje é fortalecer o processo de mobilização que está em curso para derrotar efetivamente essas medidas que o governo tem adotado contra os nossos direitos, contra os nossos interesses e para derrotar essa sanha, né, de lucros do grande empresariado, como o PL 4.330 representa neste momento. Para isso, é preciso apoiar, desenvolver cada uma das greves, mobilizações que estão ocorrendo e exigimos das centrais sindicais, das grandes centrais que têm maioria no interior das organizações da classe trabalhadora, a convocação de uma greve geral. A greve geral é uma necessidade para derrotar o ajuste fiscal, para derrotar os ataques que têm sido feitos aos nossos direitos e para enfrentar essa sanha de lucros do grande empresariado do país. Agora, isso tem que estar vinculado a uma estratégia que implica os trabalhadores construírem uma alternativa para o Brasil. Porque esses ataques aos nossos direitos, eles são feitos em primeiro lugar pelo governo do PT. Então, a nossa luta, ela tem um endereço, que é uma luta contra esse governo, e nós precisamos fortalecer, desenvolver, dar condições para que essa irritação, a revolta que existe entre os trabalhadores nos canteiros de obras, dentro das fábricas hoje, se transforme num grande movimento para colocar para fora esse governo que aí está. A localização das organizações da classe trabalhadora da esquerda brasileira, em primeiro lugar, é essa. É ao lado dos trabalhadores, lutando para defender os seus direitos e seus interesses, lutar contra esse governo que aí está. E, obviamente, ao lutar contra esse governo que aí está, nós precisamos lutar contra a direita tradicional do país, encabeçada pelo PSDB, pelo PMDB. Não são uma alternativa para o Brasil. Se o governo do PT é um governo que está atacando os trabalhadores para defender os banqueiros e precisa ser colocado para fora por conta disso, o governo do PSDB não seria diferente disso. O PSDB já governou o Brasil, né? E governou o Brasil privatizando o país, privatizando o patrimônio brasileiro, atacando os direitos dos trabalhadores, reprimindo as suas lutas e as suas mobilizações. Basta ver o que o Beto Richa
fez agora no Paraná com os professores, ou o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo com os movimentos populares e com a greve dos professores também. Então a direita do PSDB, o PMDB, tampouco são alternativas para o povo brasileiro. Nós precisamos nessa luta contra o governo do PT construir uma alternativa de classe, socialista, apoiado nas lutas e nas organizações da classe trabalhadora. Em última instância, ou seja, a nossa luta começa para derrotar o ajuste fiscal, mas ela só pode terminar no sentido da construção das condições para que os trabalhadores assumam o governo do país. Nós precisamos construir um governo dos trabalhadores, sem patrões, que de fato possa mudar o Brasil, não só no sentido de defender os direitos que estão sendo atacados neste momento, mas de mudar de fato a estrutura econômica, social e política do Brasil, para que nós possamos ter, enfim, no nosso país, vida digna para a classe trabalhadora. Emprego, salário digno para todos, saúde, educação, moradia, e para isso é preciso acabar com os privilégios dos bancos, do agronegócio e das grandes empresas. Só um governo da nossa classe, sem patrões, vai realizar essas mudanças que o país precisa. Então, quando o PSTU chama a unidade das diversas organizações da classe trabalhadora para convocarmos uma greve geral no país, para derrotar o ajuste fiscal, a política econômica do governo que aí está, para derrotar a senha de lucros do grande empresariado, nós estamos tentando atingir esse objetivo. Quando nós falamos basta de Dilma, de Aécio Neves, de PT, de PSDB, de PMDB, nós queremos dizer que é necessário dar um basta em tudo que aí está e construirmos para governar o Brasil uma alternativa da classe trabalhadora, que governe sem patrões, sem corruptos e mude o país, para que a riqueza que o nosso país tem e a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho seja utilizada para assegurar a vida digna para o povo brasileiro e um futuro para a nossa juventude. Você também tem uma página no Facebook, né? Quem quiser te acompanhar, o que pode fazer? Não, tenho sim. Quem quiser, entra lá no Facebook, é Zé Maria PSTU, curta a página e acompanha as publicações que a gente faz. Se quiser saber mais sobre o tema, confira a edição 500 do Opinião Socialista e entre no nosso site. Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora.